Muito obrigada. Oi, gente. Bom, é isso. Tenho 10 anos de experiência em análise de risco ambiental. Vocês deviam estar esperando aí uma cientista chegando aqui de jaleco, né, de óculos de proteção. Quem sabe alguns de vocês até fizeram questão de me dar um tubinho de ensaio de brinde. Mas hoje eu tirei toda essa roupagem científica e acadêmica e todos esses anos de currículo aqui que foram listados para não falar sobre risco ambiental com vocês hoje. Hoje eu quero trazer para vocês uma fala sobre um outro risco. Um risco que provavelmente muitos de vocês aqui já experimentaram. O risco da gente se tornar tão vulnerável, tão suscetível, que a gente cria verdadeiros laços, verdadeiras conexões. Foram essas conexões que me fizeram chegar nessa lista da Forbes. Como vocês já sabem, eu não sou a próxima bilionária do mundo, né? Não foi nessa lista, infelizmente, mas foi numa lista que não tem dinheiro nesse mundo que possa comprar. Essa lista de mulheres doutoras cientistas na área da agronomia, agora vocês podiam bater palma de verdade? Essa lista que dinheiro nenhum do mundo pode comprar, tem várias doutoras de renome, né? Eu podia citar aqui a doutora Elizabeth Fernandes, por exemplo, que trabalha com soja sustentável. Eu podia citar várias mulheres. Fora dessa lista, também tem outras mulheres que fazem história dentro da ciência, que elas são incríveis. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas delas. Hoje, eu queria falar um pouquinho sobre uma em específico e dar esse exemplo para começar essa fala, a doutora Julia Niemeyer. A doutora Julia Niemeyer é professora na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e ela é tão incrível que ela tem projetos gigantes na área de solos com a Petrobras e mesmo com a Agência Ambiental Brasileira, o IBAMA. Bom, a doutora Júlia foi uma dessas mulheres cientistas incríveis que eu conheci, mas se a gente pensar um pouquinho sobre mulheres inspiradoras, a gente pode sair completamente da ciência e olhar para duas mulheres que vocês viram aqui no palco agora há pouco, do Projeto Semear. Vocês podem olhar para as companheiras que estão aqui nessa plateia e com as outras speakers que vão falar depois, e a gente vai perceber que tem mulheres incríveis em todos os setores da sociedade. Quantas de vocês que estão aí na plateia hoje não tiveram a coragem de abrir o seu próprio negócio? Ou de dizer, eu não quero um próprio negócio para mim. De ser mãe ou de não ser mãe, de começar ou de terminar relacionamentos. Tantas mulheres incríveis na história da ciência e também fora dela. E era impossível eu não ficar pensando, se tem tantas mulheres incríveis, por que eu estou nessa história? Qual é a história que me coloca aqui nesse palco? Qual foi a história que me colocou nessa lista? É essa história que eu quero contar para vocês. Voltando lá para 2013, ainda em julho, aqui em Lages, eu estava tremendo um pouco de nervoso e um pouco de frio, porque era Lages. Eu estava lá, iniciando minha inscrição no projeto de Ciência do Solo, mestrado da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Bom, eu estava lá na fila esperando para fazer minha inscrição e aí um cara super legal, assim, totalmente aleatório, nunca tinha visto ele na minha vida, começou a conversar comigo. E aí ele descobriu que eu era bióloga e ele falou assim, que legal, você está se inscrevendo para o mestrado, né? Você devia ir para o laboratório do professor Osmar. Lá tem um monte de biólogos, acho que você ia se encaixar super bem lá. Eu olhei para ele, legal, bacana. Gente, eu nunca tinha ouvido falar do professor Osmar, muito menos do Laboratório de Ecologia do Solo, mas eu era bióloga. E eu estava indo para um curso da área das agrárias, era um grande desafio para mim. Então, eu pensei, por que não escutar as palavras desse cara totalmente estranho e aleatório? Eu vou para casa, troco a minha ficha de inscrição e volto na UDESC no dia seguinte para me inscrever com esse professor nesse laboratório. Eu passei, o professor Osmar me aceitou, mas ele não queria um projeto da área que eu estava levando para ele. Claro que não. Ele queria um projeto muito diferente. Ele me olhou e disse, mas Letícia, você tem potencial. Vamos começar a trabalhar com outra área. Vamos falar sobre ecotoxicologia. Eco o quê? Foi a primeira coisa que eu falei para o professor. Eu nunca tinha ouvido aquela palavra antes. Talvez a maioria de vocês também não. Não importa. A ecotoxicologia, eu descobri depois de uns 3 dias lendo sobre, é uma ferramenta que ela vai, então, usar determinadas substâncias para ver a toxicidade para organismos. Como assim? Para vocês terem ideia, se a gente tiver um adubo, um fertilizante, faz as plantas crescerem, certo? Será que esse adubo, esse fertilizante, causa algum risco para as minhocas que estão lá no solo? Eu li sobre isso e percebi que o professor Osmar tinha toda a razão. Essa era uma área que tinha muito para crescer. E foi aí que eu conheci ela, a doutora Julia Niemeyer, que eu falei um pouquinho antes para vocês.
Ela já trabalhava com ecotox e o professor Osmar convidou ela para ser minha co-orientadora. Foi a primeira vez dela orientando alguém no mestrado, e era a minha primeira vez dentro dessa área. Então, foi uma experiência muito bacana para nós duas. Bom, em 2015, então, peguei meu título de mestre. Infelizmente, não era mestre Jedi, não era mestre dos magos, mas era mestre em ciência do solo. E aí, resolvi fazer a prova do doutorado, com o Osmar e a Júlia. E aí, a gente recebeu uma proposta muito tentadora. Um professor lá de Portugal, o professor José Paulo Souza, ele queria fazer um projeto internacional na área de solos, ecotox e pesticidas. Para esse projeto, eu ia ter que ser aluna em 2 universidades. Vocês escutaram antes, né? Eu sou doutora em ciência do solo e em ecologia. Para isso acontecer, a gente fez um acordo de cotutela, um negócio meio tenso, meio burocrático. Além disso, esse projeto ia contar com cerca de 8 pesquisadores no comitê de orientação em 3 diferentes países: Brasil, Portugal, e eu ainda ter que fazer um estágio na Alemanha. E eu estava muito ansiosa e muito nervosa. E vocês devem estar aí pensando, mas que oportunidade incrível, ela está aqui com tudo na mão e está vindo aqui dizer que estava nervosa. Gente, eu tinha 22 para 23 anos, eu era uma menina, eu vivia de bolsa de pesquisa, eu praticamente não conhecia ninguém assim fora da universidade que tinha um mestrado, uma graduação, então tudo aquilo era bastante desafiador mesmo para mim. Além disso, eu tinha que pagar. Eu tinha que pagar, porque a universidade lá fora é diferente da universidade pública aqui. Então, a gente tinha que fazer esse pagamento e eu estava super nervosa. Eu ia tentar uma bolsa, mas essa bolsa ela não cobriria esses custos desse acordo de cotutela. Em meio a tanta ansiedade, a tanto nervosismo, olha, me atrevo a dizer que eu estava mais nervosa lá do que aqui hoje, para falar para vocês. A professora Júlia ela me ajudou bastante. E não foi só escrever esse plano, que era bastante ambicioso, era um baita projeto, mas ela me ajudou com as minhas dúvidas e com as minhas incertezas também. Ela tinha sido orientada do professor Paulo em Portugal, então ela foi uma pessoa essencial para mim. Ela e o Osmar não eram os cientistas de jaleco e de óculos de proteção, não, eles eram pessoas. Eles eram pessoas que estavam me dando apoio. E se eu tinha essas conexões, como é que eu não ia conseguir? Eu estava com medo? Claro que eu estava com medo, mas tem um ditado que diz para a gente assim, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque às vezes é 50 e 50. Ou vai dar certo ou vai dar tudo errado. Eu acreditei que ia dar certo e me joguei. Em 2017, o coordenador do curso de doutorado me chamou lá na sala dele. Letícia, você pediu 12 meses de bolsa para ir para o exterior, né? Parabéns, você ficou em primeiro lugar. Mas, claro que tinha um mais aqui, porque é uma história do TEDx, não ia ser uma história tão simples. O que acontece? A gente tinha 12 meses de bolsa, mas tinham 5 pessoas inscritas. 5 pessoas para 12 meses. Era um grande dilema para mim. Só tinha uma maneira de mais gente poder ir para o exterior e fazer os seus projetos de doutorado. E essa maneira era dividir essa bolsa de 12 meses em 3 bolsas de 4 meses. Eu parei naquele momento e pensei, como é que eu vou ignorar os meus colegas? Eu convivia com aquelas pessoas todo dia. Como é que eu ia ignorar as necessidades do meu programa de pós-graduação, que tão bem me acolhia? Como que eu ia fazer isso? Eu só respirei fundo e falei, professor, vamos dividir essa bolsa. Eu já consegui tanto até aqui, a gente vai dar um jeito. Fui na sala do professor Osmar, a gente ligou para o professor Paulo lá em Portugal, explicamos a situação e ele, ora, mas não há problema, não há crise. Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar uma bolsa adicional para a Letícia. E aí eu tinha uma outra bolsa adicional, óbvio, também tinha trabalho adicional. Então, além da minha pesquisa, que já era um bocado grande, como dizem os portugueses, eu ainda ia ter outros projetos para me envolver. Além dessas horas extras, eu ganhei conexões extras, que foram bem legais para mim. Por exemplo, um menino que ficou muito meu amigo, Eduardo, Dudu. Esse menino era de Aracaju, e até hoje ele mora lá em Portugal. Por que isso é importante? Daqui a pouco vocês vão saber. Talvez alguns de vocês estão pensando, mas Letícia, você ganhou os 12 meses de bolsa. Que besta, por que você não ficou com as 12? Daqui a pouco vocês vão entender. Bom, 2018, eu fui para Portugal em 2017, 2018 chegou a minha hora de voltar para o Brasil, e naquele momento o professor Paulo me chama na sala dele. Ai, um professor me chamando na sala, qual que é o problema agora?
era um outro dilema bem grande. O professor Paulo e um colega dele, o Tiago, eles estavam montando um laboratório de pesquisa. E eles me convidaram para ser a primeira contratada do laboratório. Eles estavam me oferecendo um emprego, assim, em Portugal, para ser pesquisadora. Então, eu fiquei muito contente, mas eles queriam que eu começasse o quanto antes. E aí, vocês lembram da bolsa, né, dos 12 meses? Ela tinha uma contrapartida, só uma. O tempo que eu ficasse no exterior era o tempo que eu tinha que ficar no Brasil. Como eu não fiquei com os 12 meses de bolsa, eu tinha que ficar no Brasil só por 4 meses, o que me deu a oportunidade de voltar para Portugal e trabalhar lá com o meu orientador. Bom, nesses 4 meses também aconteceu, enquanto eu estava no Brasil, aconteceu um negócio incrível, que foi o Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia. Talvez vocês estão achando que não é tão incrível assim, mas para a gente da minha área é muito incrível. E eu fui convidada, gente, nesse evento para fazer uma palestra com o IBAMA. E eu, nossa, que legal. O problema é, eu não tinha R$1, quem dirá €1 no bolso para ir nesse congresso. Só que aí eu descobri onde era esse congresso. Vocês não vão acertar qual era a cidade desse congresso. Aracaju. O congresso era em Aracaju. E como eu fiz mais horas de trabalho, eu fiz uma amizade que era de Aracaju. Menino Dudu ligou para a mãe dele, fiquei na casa dele. E aí a minha família me ajudou com as passagens e deu tudo certo. E eu fui. Eu não tinha R$1, mas eu tinha muita gente. Mas eu tinha feito muitas conexões incríveis. E talvez naquele momento eu transpareci isso, sabe? Naquela empolgação de falar, de ter aquela oportunidade incrível. Tinha uma pessoa na plateia, uma pessoa que era do setor privado, e ela me viu. E anotou lá meu e-mail, meu contato. Bom, 2019, fui para Portugal, fiquei lá trabalhando, tudo muito lindo. Em dezembro, recebo uma ligação de uma multinacional para ir fazer uma entrevista de emprego na Alemanha e assumir um cargo aqui no Brasil, como coordenadora de Ecotox para a América Latina. Baita cargo, baita oportunidade. Eu gostava muito, muito mesmo, gente, de morar em Portugal, mas alguém já ofereceu uma coisa para vocês que não dava para dizer não? Não tinha como dizer não? Bom, eu passei na entrevista de emprego e aí em 2020, mais especificamente em março, eu voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil no meio do quê? Pandemia, caos, home office. E aí eu fui para São Paulo. E eu fiquei 1 ano morando sozinha num apartamento super pequeno, com 0 conexões, sem ninguém mesmo. Depois desse período, eu consegui ajustar no meu trabalho, mudar meu contrato para home office. E foi aí, gente, que eu voltei. Eu voltei para Lages, para onde eu nasci, para onde eu me criei, para onde toda essa história que eu contei aqui para vocês começou. Graças a isso, eu pude passar esses últimos 3 anos ao lado da minha família, ao lado das pessoas que eu amo, e principalmente ao lado do Diego Scopel, o meu melhor amigo, meu irmão de coração, que há pouquíssimo tempo nos deixou. Eu tinha várias coisas para contar aqui para vocês hoje, como a Júlia pagou toda a minha alimentação lá em Aracaju para eu poder ir no congresso, sobre como a minha família conseguiu levantar dinheiro para pagar as minhas passagens. Eu podia contar tantos detalhes e tantas coisas que talvez pareçam uma coincidência, mas não era coincidência, foi a minha história. E eu queria deixar uma mensagem em meio a tudo isso para vocês hoje. Nem sempre eu corri riscos que dava para calcular tão bem quanto aqueles riscos que eu calculo no trabalho todo dia. Mas a vida é isso. A gente tem 50% de chance, e às vezes a gente tem que ir com medo mesmo. Arriscar vale a pena. Conectar com as pessoas vale a pena. Nunca deixem de acreditar nisso. Todas as conexões que eu fiz me trouxeram até aqui, até esse palco hoje. E eu sou extremamente grata por toda essa história que eu trouxe aqui para vocês. Então, qual foi a história? Qual é a história que trouxe a Letícia até aqui? Qual é a história que colocou a Letícia na Forbes? Nunca foi a história que eu escrevi. Foi a história que toda uma rede de pessoas conectadas escreveu junto. Muito obrigada. Obrigada.